Olá, turma boa do terceiro ano. A aula de hoje a gente vai fazer aqui alguns comentários, relativos, à prova do Enem, as resoluções das questões, que caíram em geografia, na prova de ciências humanas, Pelo pequeno levantamento que eu fiz, pessoal, das 45 questões, 14 foram de geografia, 15 de história, 11 de sociologia e 5 de filosofia. Então a gente vai comentar aqui o gabarito com vocês, das 14 questões de geografia. Eu vou ter como base a prova azul, tá certo? Mas sempre eu pego aqui no meu manual que eu tenho aqui, eu faço a conversão para as outras provas, Para amarela, branca e rosa. Por exemplo, a primeira questão que eu vou resolver é a questão 48 da prova azul, tá certo? Que é 89 amarela, 85 branca e 73 rosa. A gente sempre vai estar informando você, A base das questões é a prova azul, mas eu sempre vou estar aqui informando a vocês. Então vamos lá. Vamos perder tempo, vamos aqui ao que interessa. Primeira questão. A primeira questão é dos últimos assuntos que a gente comentou em sala de aula. A questão o quê, pessoal? Da Revolução Verde, Aqueles pacotes tecnológicos pós Segunda Guerra Mundial, para desenvolver a agricultura, tá certo? Então tem um texto, que vai falar sobre a questão do melhoramento, das uvas, principalmente na região do Nordeste, ali do Vale do São Francisco, que vai ser basicamente, às custas de quê? De irrigação, do projeto de irrigação do quê? Do Rio São Francisco. Então, vou ler só uma pequena parte aqui do texto, para a gente não se alongar muito. Então, veja. Atualmente, o Programa de Melhoramento Uvas do Brasil utiliza métodos clássicos de melhoramento, como a seleção massal, seleção clonal e hibridações. Ações de ajuste, de manejo, de seleção avançada, vem sendo desenvolvido paralelamente ao programa de melhoramento. Então, ele vai dar ênfase ao que a gente vai chamar a Revolução Verde, uma das últimas matérias que a gente trabalhou aqui com vocês do terceiro ano, tá certo? Então, para melhorar a produção agrícola nas regiões mencionadas, as técnicas referidas no texto buscaram adaptar o cultivo às... Então, ele está dizendo que eu vou ter toda a tecnologia, mas vou fazer uma adaptação, principalmente porque eu estou falando de uma região do semiárido nordestino, onde eu tenho escassez de chuva. Então, a resposta que vai mais ser condizente com essa história é a letra o quê, pessoal? Letra D. Elementos ambientais o quê? Singulares. Tá certo? Então, eu vou usar toda a tecnologia da Revolução Verde em elementos ambientais singulares, visto que eu estou falando de uma região do semiárido, tá certo? Aonde eu tenho escassez de chuva, tá certo? Então, eu vou usar toda a tecnologia, tá certo? Para o quê? Para eu poder plantar e tirar uva da região do semiárido, fazer vinho. Como isso é possível? Através do avanço da agricultura através da Revolução Verde. Então, a questão 48, como eu já tinha falado anteriormente, é a 89 na amarela, 85 na branca, e 73 na rosa, tá ok? Vamos agora para a questão 50, Lembrando que a questão 50 é da prova azul, da amarela é a 82, da branca é a 71, da rosa é a 75. Bom, vamos lá. Eu tenho dois textos motivadores, tá certo? Que vão falar sobre a questão do descarte do lixo eletrônico, tá certo? Então, ele vai dizer que é mais vantajoso, eu descartar esse lixo lá na África, precisamente em Gana, do que propriamente eu fazer o processo de quê? De reciclagem, tá certo? Então, é um contexto, de discussões ambientais, As práticas descritas dos textos refletem o padrão da relação derivada do... Bom, já falei em aulas anteriores, essa é uma questão de geografia econômica, tá certo? Que existem no mundo os países ricos, tá certo?
os países pobres, né? E eles fazem uma divisão do que cada um tem que fazer no mundo, tá certo? Então, os países pobres, né, são os grandes fornecedores do quê? De matéria-prima, tá certo? As famosas commodities, tá certo? Os países ricos, né, eles vão produzir o quê? Tecnologia, né? Então, a essa divisão eu chamo o quê? A DIT, Divisão Internacional do Trabalho, aonde cabe, né, aos países pobres, né, as funções econômicas mais simples, tá certo? Tais como produzir commodities, ser reservatório de lixos, tá certo? Então, a questão 50, né, da prova azul, 82 na amarela, 71 na branca e 75 na rosa, ela vai falar exatamente dessa questão. Lembra quando o Brasil foi descoberto, a função dele era mandar matéria-prima para a Europa. No caso, na época, o quê? A cana-de-açúcar, né? E nós comprávamos os produtos já manufaturados, né? Depois, a gente continua mandando matéria-prima, agora com o nome de commodities, tá certo? Que são negociados em bolsa de valores, e a gente compra produtos de alta tecnologia, né? Algumas indústrias se instalam nos nossos países, né, de subdesenvolvido, principalmente pela questão da mão de obra, tá certo? Então, que vai contemplar, né, essa questão da prova vai ser exatamente o quê? A divisão internacional do trabalho, né? Esse assunto a gente vê muito bem, pessoal, me lembro aí de vocês, no segundo ano, nas fases do capitalismo, tá certo? Nas fases do capitalismo, a gente vê muito bem isso, bem claro, né? A DIT, né? Que é a Divisão Internacional do Trabalho, tá certo? Então, a questão 50 é a letra B, tá certo? Vamos lá, vamos para a próxima. Próxima questão é a questão 51, tá certo? Que na prova amarela é a questão 83, na branca 72 e na rosa 76, tá certo? Bom, na sexta-feira presencial e na quinta-feira online, né, a gente resolveu algumas atividades, no caso 5, e uma das questões eu falava exatamente sobre a questão da sustentabilidade, tá certo? A questão do conceito de desenvolvimento sustentável. Olha aí quem cai na prova. Uma questão que vai abordar a mesma temática, né? Preços justos e autorização de uso de água deve garantir de forma adequada que a retirada da água, bem como o retorno de efluentes, mantenha operações eficientes em ambientes sustentáveis, né? De maneira que seja adaptável às peculiaridades e às necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, bem como as atividades da agricultura em pequena e larga escala de subsistência. Considerando o debate sobre a segurança hídrica, a proposta apresentada no texto está pausada do quê? Na distribuição, né, equitativa, né, do abastecimento. Eu vou pregar o quê? A questão do desenvolvimento sustentável. Eu vou utilizar adequadamente para guardar para gerações futuras, né? Tema falado em sala de aula no nosso último encontro, tanto presencial como virtualmente, tá certo? Uma questão de sustentabilidade, uma questão que envolve a ideia do desenvolvimento sustentável, né? Questão comentada em sala de aula, está gravado em vídeo aí, eu posso provar vocês, tá certo? Então, mais uma questão tranquila do Enem. A prova de geografia foi uma prova tradicional, sem grandes novidades, uma ou outra aqui e acolá. Bastava ler, ter calma, lembrar de todas as aulas, né? Eu tive o prazer de olhar examinar aqui e todos os assuntos, né, foram vistos aqui com a gente em sala de aula. Próxima questão. Questão 55, tá certo? Que na prova amarela é 76, na prova branca é 65 e na prova rosa 80.
outra grande felicidade da gente. O 5º exercício, né, que a gente fez de revisão para vocês na véspera do Enem, a gente falava sobre a questão dos refugiados, né? A gente citou lá o caso do Líbano, da Síria, né? Que principalmente a Síria, que as pessoas estão espalhadas pelo mundo, tá certo? Na categoria de refugiado, né? E lá eu me lembro muito bem, né, que a resposta da atividade era a letra A, né? E aqui, né, coincidentemente, ele vai ter como resposta correta o que, pessoal? A letra E. Vamos só ler aqui um pouquinho, para a gente não se alongar muito, que você já leu, mas só para lembrar. A categoria de refugiado, né, carrega em si as noções de transitoriedade, né, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam entre o país de origem e o país de destino. Ao transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, né, como vai. Então, aí ele conta toda a trajetória daquela pessoa que sai de um canto e vai para o outro, por diversos fatores, principalmente hoje em dia, pela questão da fome, pela questão das guerras civis, das perseguições étnicas, religiosas, tá certo? Então, a condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme aborda o texto, é provocado pela associação entre o desenraizamento cultural, né, visto que ele não vai poder mais ter as suas tradições, que ele está em outro país, tá certo? E a insegurança legal. Até quando vão, né, me tratar bem? Até quando esse país vai aceitar os refugiados, tá certo? Então, né, a resposta que vai contemplar a ideia pedida, sugerida no texto é a letra E, tá certo? Comentamos isso bem, né, legal, né, no nosso exercício final de revisão, que na quinta-feira eu passei online e na sexta quem estava no presencial. Vamos lá. Questão 58, lembrando que sempre essa numeração faz referência, né, à prova azul, que eu tirei ela como referencial para mim. Certo? Ela é a 79 na amarela, 68 na branca e 83 na rosa, né? O conteúdo aqui fala sobre a questão da paisagem e do espaço geográfico, né? Paisagem, espaço geográfico são ideias trabalhadas no primeiro ano, né? Os 5 conceitos básicos da geografia, né? Paisagem, lugar, território, né? Espaço geográfico, tá certo? Região, né? Normalmente esse é o primeiro assunto do primeiro ano, a gente trabalhar sobre isso, tá certo? Então, o texto vai falar exatamente sobre isso, sobre a questão da paisagem, principalmente no mundo atual de transformações, né? Visto que cada vez mais as cidades estão urbanizadas e muitas das quais, né, sem as condições necessárias, né, sem o perfeito adequamento de ser capaz de agradar todas as pessoas. Então, é dentro dessa ideia que o texto vai falar. A questão o quê? Da paisagem, né, dentro do espaço geográfico. Lembra? Qual é o conceito de espaço geográfico? É uma área na qual ela é transformada pela ação humana. Então, o que a gente percebe? Que a ação humana ela transforma as cidades constantemente, tá certo? Então vamos lá, ver o que ele pergunta aqui na questão 58. No contexto das grandes cidades, a situação apresentada no texto vem acarretando uma consequência, né, da alteração da organização da paisagem o quê? Geográfica, né? Ó, você vai num bairro, não é, num mês, a rua funciona de um jeito. Quando você já for, ela já pode ter invertido o sentido, né? Aquele terreno baldio pode estar repleto de apartamentos, né? A rua é asfaltada, então todas essas alterações elas vão mudar, né, a nossa ideia de paisagem. Lembra, paisagem é tudo aquilo que a nossa visão pode alcançar, ok? Beleza.
questão 59, tá certo? A questão 59, na prova amarela é 80, na prova branca é a 69, na prova rosa é a 84, né? Bom, essa questão aqui vai falar sobre a questão do meio físico, né? No caso, quando ele fala no semiárido brasileiro, ele está falando o quê? Do Nordeste, tá certo? O sertão nordestino. Então, no semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade detalhada para a observação dos fenômenos. O que ele está dizendo? De tanto sofrimento, de tantos anos passar pela mesma coisa, o nordestino já começa a perceber certos padrões que acontecem ao longo dos tempos, presenciando na natureza, em especial para a previsão do tempo e do clima, tá certo? Matéria de primeiro ano, tempo e clima, né? O clima é a sucessão de tempo, o tempo é aquela situação momentânea, clima você vai poder determinar depois de 30 anos de pesquisa, tá certo? Utilizando como referência a posição dos astros, a constelação, as nuvens. Conforme o sertanejo, a estação vai ser chuvosa, quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha, por detrás de uma barra de nuvem. Mas se surgir prateada, é sinal de seca, né? Aqui existe até aqui no Ceará um encontro anual, né, dos profetas da seca, né? Sempre ele encontra em alguma cidade do interior do Ceará para fazer a reunião, para fazer essa previsão se vai ter um inverno ou não, tá certo? Bom, o que é isso? Na verdade, a questão está perguntando isso. Que marmota é essa? Mas veja a maneira que ela pergunta. O texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui o quê? Pela experiência do povo, de anos e anos, né? Pela percepção, né? E a resposta B é que vai exatamente o quê? Juntar essa ideia da experiência perspectiva, né? A cada ano, até eles vão fazer a experiência, né? De acordo com o resultado da experiência, a gente vai dizer que chove ou não chove, né? São chamados profetas da seca, tá certo? Então, questão 59, letra B de bola. Lembrando, na amarela é 80, na branca é a 69, na rosa é a 84. Vamos lá. Questão 61 é a questão que vai falar sobre a questão da urbanização, né? Também falei para vocês em sala de aula, né? Em um dos primeiros simulados, né? Uma questão sobre gentrificação, né? Gentrificação é quando, né, eu tenho uma determinada área que é abandonada pelo poder público, de repente o poder público ele toma de conta, faz reformas, fica uma nova área, tá certo? E esta nova área ela se torna mais caro. E a população residente naquela área não tem mais condição de viver naquela região. Então ela é expulsa daquela região, né, naturalmente, certo? O grande exemplo é a área portuária do Rio de Janeiro, que estava meio que abandonada. No período da Copa, houve toda uma reformulação do bairro, o bairro ficou bonito. No entanto, a população original, né, ela teve que sair, tá certo? Então vamos lá. As intervenções urbanas, né, descritas derivam de um processo socioespacial que busca a intensificação da participação na competitividade global. Letra A. Porque aquele espaço, né, ele passa a ser muito conhecido, ele passa a ser vendido, né, a famosa especulação mobiliária, ali fica mais caro. Então, a questão 61, que vai falar sobre o processo de gentrificação, né, é a letra A de amor, A de apaixonado, tá certo? Logo, vizinho, nós temos a questão 62, certo? Na prova de azul, né? A amarela é a 67, a branca é a 56, a rosa é a 52, tá ok? Então vamos lá. Ele vai falar sobre a questão das indústrias em gerais, tá certo? Vamos lá. Ver o que ele diz. O texto é pequeno, dá tempo. Constatou-se uma infame inserção da indústria brasileira
nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar a elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Até agora, elogiando a indústria brasileira. Os motores do crescimento nacional há décadas são os grupos relacionados com as commodities agroindustriais, né? Lembro, falo muito disso, né? Que a economia brasileira, quem puxa, né, são as commodities, soja, milho, já falei isso em sala de aula N vezes. E a indústria, né, representativa do antigo padrão fordista de produção, né? Esta última também limitada pela baixa potencialidade, futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar a elevação sustentada da produtividade. Um efeito deste cenário para a sociedade brasileira, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que nós aqui no Brasil, aí já tem, quem acerta a questão da DIT tem que acertar essa questão. Pela divisão internacional do trabalho. Cabe a gente, né, ser o quê, pessoal? Produtor de matéria-prima, produtor de commodities. Não interessa ao Brasil, né, na divisão internacional do trabalho, né, que o Brasil produza o quê? Produtos industriais de ponta, né? Isso que vai fazer são os países desenvolvidos, tá certo? Então, a gente fica à mercê da DIT. À mercê de quem? Da subordinação do fluxo global, né? O fluxo global esse, tá certo? Que é determinado por quem? Pela DIT. Aí aqui, pessoal, é uma daquelas coisas. Se você acerta essa e não acertou a questão da DIT, né, o sistema de correção de provas, né, ele acha que você chutou. E essa questão vai valer menos pontos. Né? Você tem que ter acertado aquela da DIT e essa, porque as questões elas vão o quê? Se interligar, tá certo? Vejam como é interessante a elaboração aqui do Enem, tá certo? Beleza. Vamos para a questão 63 na prova azul, tá certo? Vamos lá. Essa aqui eu vou ficar devendo vocês aqui, viu? Na hora que eu imprimi, não sei o que aconteceu, não saiu aqui né? Mas depois você dá uma olhadinha aí, tá certo? Bom, o que ele vai pedir para a gente? Novamente uma questão que vai falar do espaço geográfico, do território, tá certo? Ele diz o seguinte: as atividades mineradoras têm criado conflitos, né? Principalmente aqui na região norte, né? Que eles invadem áreas indígenas, áreas de quilombolas, para retirar, né, principalmente o ouro, tá certo? Com conflitos com extrativistas, quilombola, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores, artesanais, os povos indígenas, né? Em geral, estes sujeitos têm encontrado grande dificuldade de reproduzir suas dinâmicas territoriais depois da instalação da atividade mineradora, nem sempre com o reconhecimento do impacto ao seu território pelo Estado e pela empresa, ficando sem qualquer tipo de compensação econômica. Em outros casos, nem compensação econômica tem sido capaz de evitar o esgarçamento da relação social destes grupos que sofrem com a reconstrução abrupta de sua identidade e de suas dinâmicas territoriais. O texto apresenta uma relação da atividade econômica e a associação e a organização, né, social. Bom, o que ele está querendo dizer? Que esses empreendimentos de mineração chegam, destrói toda uma organização social, tá certo? Que vai acabar o quê? Rompendo os vínculos locais, visto que, né, o processo de mineração vai o quê? Destruir tudo. Então, a gente vai ter como item interessante, como resposta o quê? A letra B de bola, tá ok? Então vamos lá, vamos para a próxima questão, caminhando, né? Depois da 63 eu tenho o quê? A questão 70, que já voltou, já temos. A questão 70, na amarela é 71, na branca é 50, na rosa é 86, tá certo? Aqui poderia ter uma dúvida se essa era uma questão de história ou se é uma questão que de geografia, né? Mas aqui na pergunta
ele fala assim, ó, em relação socioespacial, bem geografia, tá certo? Então, vamos ver aqui o comando da questão. Foram esses cientistas chavantes que esclareceram o mistério da germinação de cada uma das sementes. Eles tinham o conhecimento para quebrar a dormência. O fogo era fundamental para muitas, para outras, o caminho para despertar passava pelo sistema digestivo dos animais silvestres. Essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo, diziam eles. Esta outra, quando a anta caga e a semente, né? Quando caga a semente, aquela precisa de ser comida pelo lobo, né? Aliando os conhecimentos dos cientistas da aldeia e o da cidade. Esta área do cerrado foi recuperada totalmente. Né? O que é que ele diz? Que o conhecimento, né, dos índios da região, eles sabem muito bem como é que pode ajudar no processo de reflorestamento, a questão do fogo. Né? Como você sabe, no cerrado, né, a questão da queimada, até certo ponto, ela faz parte do ciclo da natureza. Né? Agora, a queimada indiscriminada é que não é legal, tá certo? Então, a questão 70, ela vai ter como item que vai abordar isso exatamente o que a gente viu no texto. O texto já está dizendo para a gente a resposta, o quê? O saber tradicional para o quê? Para a conservação ambiental. Essa questão, pessoal, bastava você ler com bem calma o texto, né, que ele mostra os saberes tradicionais e diz que isso foi importante para o quê? Para a recuperação da área do cerrado. Então, a simples leitura da questão já lhe colocaria o quê? Com a resposta correta, ok? Tranquilo, né, pessoal? Estão vendo? As questões não tinham nada demais. O grande problema é que é uma prova o quê? Extensa, grande, e muitas das vezes a gente vai começar a perder a paciência, tá certo? Aí vamos lá. Aqui é uma questão de geologia que vai falar sobre as rochas. Né? Você aprendeu no primeiro ano que existem 3 tipos de rochas. As rochas metamórficas, as rochas magmáticas e as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas dos sedimentos de pedaços de outras rochas que são levados pela ação da erosão, do intemperismo, pelo vento, pela chuva, e vão sendo acumuladas em determinados locais mais baixos. Né? Então, esse acúmulo de sedimentos, né, vão dar origem ao quê? Às rochas sedimentares. Tá certo? As rochas magmáticas são aquelas que vêm da erupção do magma, por isso o nome, magmática. E as rochas metamórficas, que são rochas ou sedimentares ou rochas magmáticas, que vão sofrer ação da pressão e da temperatura e vão se modificar, daí o nome, metamórficas. Então, essas características, né, que vão ser dadas na questão 71, tá certo? Vai dar certeza a gente que nós estamos falando o quê? De rochas, né, sedimentares. Se são rochas sedimentares, né, a resposta que vai estar aqui é o quê? Ciclo sedimentar. Tá certo? Que ele fala aqui que as rochas são destruídas, né, no caso aqui o processo de intemperismo, e são transportadas pela água, pelo vento, pelo gelo e por toda a superfície, acionado pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia de transporte, são depositadas em regiões mais baixas da crosta terrestre. Ele está dando todas as características do processo de rochas sedimentares. Então, a resposta correta é a letra A. Questão 72, tá certo? Que na prova amarela é 73, que na prova branca é 52 e na prova rosa 88. Questão 72, fiquei muito feliz, né, que a gente deu presencialmente esse assunto, né? No retorno das nossas aulas presenciais, tivemos uma aula só para falar de quem? De plano diretor. Me lembro muito bem dessa aula, tá certo? Só que se você não tivesse assistido a aula, não tivesse prestado atenção, que não é o caso de vocês, na leitura do texto já iria lhe dar muitas dicas. Por exemplo, ó, ele diz assim, ó,
a participação social no planejamento e gestão urbana, no Estatuto da Cidade, né? Então, ele está querendo dizer que o Estatuto da Cidade, um dos fatores, né, para a elaboração do Estatuto da Cidade é o quê? Que tenha a participação das associações comunitárias, na qual vão estar envolvidos, né, na criação do plano diretor. E a opção, né, que vai contemplar esta ideia é exatamente o que? A letra E. O fortalecimento das associações de quê? De bairro. Vejam como ficou legal, né? Gente, o Enem estava bom demais. Se você prestou atenção, se você leu com calma, né? As nossas 14 questões de geografia foram amplamente comentadas em salas de aula anteriormente. Questão 79. Olha aí, questão 79. Estou rindo porque eu também, no primeiro simulado, eu fiz uma questão que envolvia essa temática aqui. Deixa eu primeiro dizer aqui para vocês que na prova azul ela é a 79, na amarela 65, na branca 64, na rosa 50, tá certo? O texto é pequeno, eu vou me permitir ler o texto. As grandes empresas seriam certamente representações de um exército de poder, ante o grau de automação da ação de que se dispõe. O que se pretende salientar é a ideia de enclave, planta de indústria que estabelece relações escassas, olha a palavra mágica, com o entorno, tá certo? Mas exerce grande influência na economia extralocal, tá certo? Que tipo de ação tomada por empresas reflete a forte territorialização da produção industrial apresentada no contexto, né? O que é que ele está querendo dizer? Que existe uma relação escassa, ou seja, eu vou ter pouco, escasso é pouco, né? Com o entorno, eu vou ter pouca gente que pode trabalhar, né? Que está próximo àquele empreendimento, pois esse empreendimento vai exercer grande influência na economia extralocal. Ou seja, o que ele está dizendo? Que vai ter que vir pessoas fora do local para poder trabalhar, tá certo? Aí eu me lembro muito bem que eu coloquei uma questão que a gente falava que muitos espanhóis estão se candidatando a empregos aqui na América do Sul, né? Que é exatamente a ideia desse texto, né? Qual é a ideia? Da incorporação, tá certo? De quê? De mão de obra qualificada que vai vir de fora, ó. A importação de mão de obra qualificada. Quando eu olhei essa questão, eu me lembrei do exercício que nós fizemos do simulado, na qual a gente falava de situação de muitos europeus, principalmente espanhóis, que estão mandando currículos para trabalhar aqui na América do Sul, tá certo? Bom, chegamos no fim, foi tão rápido, né? Então vejam, a última questão, né? Essa questão pega conhecimentos da época lá do primeiro ano, né, na qual a gente fala da ideia de equinócio e solstício, né, que vão marcar o início das estações do ano, né. Não é muito perceptível para a gente, visto que nós moramos próximo à linha do Equador, é sol o tempo todo, tá certo? Então vamos lá. A dica aqui, né, para você resolver essa questão, é você ver essa figura com mais calma, né? Ó. Aí ele bota as 3 grandes linhas imaginárias, Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio, né? Aí ele diz, né, que... Deixa eu só tirar aqui a imagem para ler o texto. Considerando as informações apresentadas, né, o prédio do Congresso Nacional, em Brasília, no dia 21, projeta-se na sombra de qual direção? Tá certo? Aí lembrando, né, ó, as pessoas esquecem de olhar esse detalhe aqui, né, ó. Ele vai pegar de proa, em frente mesmo aqui, ao trópico, né,
de Câncer. Trópico de Câncer está onde? No hemisfério norte. E ele fala de Brasília. Brasília está entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, que está o quê? No hemisfério sul. Tá certo? Então, quando você projetar, né, a sombra aqui em Brasília, que está no hemisfério sul, fatalmente ela vai refletir também aonde? No sul. Tá certo? Questão, não sei se eu disse, mas vou dizer aqui, né? Amarela 45, branco 81 e rosa 69. Pessoal, então o nosso encontro de hoje foi exatamente para a gente conversar um pouco, né, das questões que foram aí do Enem, tá ok? Na próxima semana a gente se encontra presencialmente, né? Espero que vocês tenham acertado o máximo de questões possíveis em ciências humanas, principalmente o que? Nas questões relativas à área de conhecimento geografia. Espero ter ajudado vocês, né, na resolução das questões, mas eu tenho certeza absoluta, né, que 99% dos assuntos foram vistos em sala de aula durante o segundo e o terceiro ano. Se eu tivesse sido aluno, o professor de vocês no primeiro ano, eu diria o quê? 100%. Né? Não falei com vocês, né? Rocha, primeiro ano, a questão aqui dos movimentos da Terra também foi da época do primeiro ano. Tá certo? Então, sucesso, né? E estamos juntos nas aulas presenciais para tirar qualquer dúvida.